Olá, irmãos, paz e bem. Hoje eu vim aqui para a gente ter uma conversa sobre alguns livros. Então, convido vocês a entrarem comigo nessa conversa. Eu vou começar aqui. Eu li muitos livros esse ano. E aí, algumas pessoas, eu escuto às vezes alguns irmãos de outras denominações falarem algumas coisas, e aí às vezes eu fico assim pensando o que eu faria para ajudá-los, ou o que eu faria para você, católico, responder com qualidade esses irmãos. Porque nós temos que ter muita caridade, muito carinho, muito respeito quando a gente vai falar, né, da outra denominação, porque às vezes a pessoa já vem com aquele conflito ali. Então, primeiro passo que eu faria, eu começaria a dizer: leia o catecismo. Então, o catecismo da Igreja Católica. Então, como que ele tem todas as partes. Então, ele começa pelo creio, que são a nossa profissão de fé, tá? Aí, ele fala sobre as celebrações, os matrimônios, os sacramentos, tudo o que temos na Igreja Católica, os princípios que nós seguimos, inclusive a respeito dos santos, de Maria, tudo. Depois tem os 10 mandamentos, depois a vida de Cristo. Então nós temos a oração do Pai Nosso. Ela é citada, a oração do Pai Nosso, como a oração mais perfeita. Nós já sabemos, não é verdade? Então, mas ela é esmiuçadinha, cada frase, cada sentido, o porquê que é tão importante a gente falar sobre isso. Então, o primeiro passo é o catecismo. Ele é grande. Você não precisa ler ele de uma vez. Começa adquirindo ele para você leia pelo menos as partes que você tem dúvida. E depois, com o tempo, você vai exercitando e vai fazendo todo esse trabalho de estudo mesmo, de estar minuciando ele parte por parte, tá? Então, o catecismo, ele é a resposta que nós temos. É a melhor resposta, eu diria. Por quê? Não é a Bíblia, mas tudo que está aqui está citado, capítulos e versículos dos livros que estão na Bíblia. Então, explicadinho. Tem gente que fala que é difícil, não é tão difícil ler não, tá? Eu já li, já reli, e tem cursos na internet sobre o catecismo. Tem um que todo mundo indica, né? Padre Paulo Ricardo, e eu fiz e gosto muito de fazer do Altieres dos Santos, tá? Ambos estão no YouTube, tá? Do catecismo. Aí também nós temos aqui esse livro aqui que eu li, é sobre a história da igreja, tá? Então ele conta todo o itinerário de como que foi criada a igreja, tá? Então, a história mais antiga, tá? Da igreja, os mandamentos e tudo mais, os reis. É uma cronologia da Bíblia, tá? E aí, o que tem de legal nisso? Tem as citações bíblicas e é uma história mais resumida, tá? Tem tudo contando as histórias e tem os comentários também, não é só falando dos livros, tem os comentários dentro do próprio livro, tá? Então, esse livro, ele é acompanhado desse aqui, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.
né? Deus, o princípio e o fim de tudo, tá? É um livro muito bonito, que ele conta a história da igreja. Aí, esse livro aqui, minha montanha vai crescendo. Esse livro aqui é do catecismo, mas ele é editado e ele tem as cartas do Padre Pio. Ele é muito lindo mesmo, uma delicadeza que eles fizeram nesse livro aqui. Ele começa falando, né, sobre Deus, Jesus, depois o Espírito Santo, depois ele fala de Maria, fala de Satanás, fala dos anjos, porque em uma determinada época se dizia, né, estávamos pregando aí, que não existia Satanás, e ele existe, viu, gente? É bíblico, tá na Bíblia, tá? E aí tem a parte dos anjos, que eu acho muito fofo, muito linda. Fala a parte de Maria. Então, as que é mais bonita, né? Ele começa quem é Deus e contando como que... Aí tem os capítulos. Primeiro, quem é Deus, depois quem é Jesus, quem é Maria. E ele vai puxando, tá? É como se o Padre Pio estivesse fazendo uma catequese, como se tivesse, não, era a catequese que ele estava fazendo com os discipulados dele, né? Os filhos espirituais que eles falam. Então, ele responde perguntas e respostas a pessoas, não sei se vai dar pra ver, mas é aqui, são cartinhas. Porque dado um determinado momento, o Padre Pio ele foi proibido de ter correspondências com os seus filhos espirituais. Daí ele estava se comunicando com esses filhos espirituais através de cartas. Aí, como ele foi proibido, ele fazia pequenos bilhetes. Então, ele era muito sucinto nas suas respostas, né, a respeito de tudo que ele prega aqui no catecismo. Então, tem um capítulo só para Deus, depois tem um capítulo só para Jesus, depois tem um capítulo do Espírito Santo, com citações bíblicas, tá? O autor que reescreveu essa bibliografia do Padre Pio é Renzo Allegri. Ele escreveu isso aqui em 1934. Então, esse livro aqui é da Biblioteca Católica. São vários desses que eu vou mostrar, dessa coleção da Biblioteca Católica. Então, ele vem 2 livros todos os meses, tá? Então, ele reeditam, atualizam os livros, né, na medida do possível, o que pode ser feito, né? E eles fazem o lançamento. Então, nós temos aqui, aí tem a parte de Nossa Senhora. O que é bonito nisso tudo? É a profundidade que cada tema é levado a ser discutido. Então, aí ele fala de Nossa Senhora, ele fala dos dogmas, né? Do respeito que nós temos que ter, do sim que Maria deu. E aí ele explica detalhadamente o como que foi esse sim, o porquê que foi esse sim, e explica os dogmas, né? Os 4 dogmas marianos. Muito legal. Depois, gente, eu quero fazer um vídeo sobre isso, tá? Por isso que eu tô comentando. Então, a gente vai começar. Depois fala dos anjos, enfim. Ele é divididinho, é um livro até grosso. Ele é 400 páginas. Mas ele é um catecismo mesmo. Inclusive, o título dele é Catecismo do Padre Pio, tá? É muito legal. Então, já que eu tô falando do catecismo e da igreja, eu quero pegar esses livros aqui também. Ó, esses livros aqui, ó. Esse aqui é de Santo Inácio de Antioquia. Quem que foi Santo Inácio? Ele foi discípulo de São João, apóstolo de Jesus, tá?
Então, é um livro do século segundo, século II, tá? Então, ele é um livro extremamente antigo. Ele é o quê? São as cartas, tá? De Santo Inácio de Antioquia. Ele fala a respeito da história da igreja, obviamente, tá? E ele fala do magistério, ele fala da Eucaristia, ele escreve uma carta aos romanos, aos filadélfios, aos esmirnicenses, ele escreve uma carta a São Policarpo, ele escreve uma carta a Efésios, a Antioquia. Então, nessas cartas, o que tem nessas cartas de importante? Ele fala de Maria, fala dos discípulos, fala da ordem e do Papa, para quem duvida ou para quem seria importante ler, tá? Então, essa carta aqui também é do século 300, tá? E ela foi encontrada depois de... Em 1800 ela foi encontrada, eu não sei se dá pra ver aqui. E aí ela foi traduzida, então ela é uma carta de um papa e fala da igreja, da tradição apostólica. Acho que não vai dar pra ler. Como tá na Bíblia, né, falando, o apóstolo Paulo guarda a tradição, guarda o ensinamento que Paulo fala. Nesta carta também tem isso. Vou ler só um trechinho aqui. Ele tá escrevendo e daí ele fala: em seguida, elogia-se o temor da lei, reconhece-se a graça dos profetas, afirma-se a fé dos evangelhos e guarda a tradição dos apóstolos e exulta a igreja. Então, nesses pergaminho que foi encontrado, para você ver, tem que fazer as conexões, né? E aí tem a carta de São Clemente a Coríntios, que são pequenas, tá, gente? São livrinhos muito curtinhos, porque é uma carta, né? Mas ela tem conteúdos riquíssimos, tá? Falando das orientações católicas. Ela foi escrita no fim do primeiro século, essa carta, tá? São Clemente. Fala da fidelidade, fala da doutrina. E aí ele fala da Eucaristia, fala o viático, né? Ele fala o viático, no caso aqui, depois a gente vai encontrar as citações aqui nos livros. Deixa eu colocar mais próximo, não sei se de repente vocês printarem, dá pra ler. Falando da Eucaristia, tá? E aí as citações são: isto é, um alimento, graça necessária para a caminhada e encontro com o Pai. Então, já se falava da Eucaristia, né? Que ninguém duvida, no primeiro século, né? E essas cartas são documentos que foram registrados, né?
fala aqui, ó, da conversão das pessoas. Hoje é uma palavra que está bem alta, que muita gente está falando, a metanoia, a mudança de mentalidade, né? O arrependimento e o encontro com Cristo. Então, nessas cartas mega antigas, já se falavam assuntos. Então, quando a gente fala assim, se você duvida que a Igreja Católica foi e é a Igreja de Cristo, você precisa pegar estudiosos antigos para você estudar. Eu tô falando e tô olhando aqui porque eu quero falar um negócio para vocês. Aqui ele fala, ó, no primeiro século, Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso foi e é em algumas igrejas com uma heresia, porque eles não acreditam que existe o Pai, Deus Pai, e não existe o Filho, não existe o Filho, que foi Jesus que veio, ou que, né, acredita no Espírito, não acredita no Espírito Santo. Então, depende da denominação, tá? Mas aqui já se colocava, né, a forma trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, nas citações. Deixa eu achar aqui, 295. Era uma forma já conhecida, e ele fala aqui, uma forma espontânea. Olha a citação que ele coloca. Pois Deus é vivo, vivo também é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Estão colocando? A Trindade. Vivas são a fé e a esperança dos eleitos, no sentido de que aqueles que praticam a humildade, com mansidão, perseverança, sem hesitação, os mandamentos e preceitos, fala dos mandamentos, serem arrolados e se enfileiraram no número dos que serão salvos por Jesus Cristo, pelo qual ele rende glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí aqui tem as citações de Romanos 11:36, Romanos 16:27 e carta aos Hebreus 13:21. As mesmas citações de Paulo aqui no livro da carta de São Clemente aos Romanos, tá? Então, tudo são conexões. Então, nós temos aqui a oração do Pai Nosso e todas as cartas e todas as linhas e tudo o que está registrado aqui, é feito uma conexão com os livros da Bíblia. Então, o que São Clemente está dizendo aqui também está citado na nossa Bíblia, né? Então, é uma prova, né, gente, que não só se falou nos livros do cânon, como nos livros que não estão no cânon, são as cartas. A Igreja Católica, ela tem vários documentos que guardam, né, essas cartas, os documentos da Igreja, da história da Igreja, mesmo esses que não estão na Bíblia, mas eles são registrados, são citados em outros livros por outras pessoas. Então, ele é registrado, não tem como a gente falar, não, tudo tem sua conexão, né? Os padres da igreja, padres, bispos e papas que escreveram as cartas, a patrística, que é a história da igreja em si, com os mesmos bispos, padres e papas que escreveram, é um compêndio dos primeiros séculos, são documentos guardados pela igreja. Então, esse era um
uma coisa que eu queria dividir com vocês. É pouco? Não, não é muito, mas também não é pouco, né? Mas isso aqui, ó, é um pacotinho que vai responder, a princípio, as primeiras perguntas. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu tenho que ler tudo isso, tenho que estudar tudo isso? A gente tem vídeos, tem leituras, nada como você ler e você amadurecer na fé, tá? Antes de tudo isso, pra mim foi o quê? Aprendizagem pessoal. Coisas que eu não entendia, coisas que eu não sabia, não entendia, não sabia, procurei, comecei estudando. Eu tenho facilidade na leitura, graças a Deus. E aí eu vou me aperfeiçoando. E com o tempo, seu vocabulário vai aumentando e você vai conseguindo tirar as suas próprias dúvidas, para você ter condições de tirar as dúvidas das outras pessoas também. Ah, mas a princípio esses livros aqui seriam os que eu indicaria, tá bom? A paz de Jesus